Alors, bonjour à tous, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à live Joana d'Arc, Mito ou Realidade? Essa live é uma iniciativa da Associação dos Professores de Francês do Estado de Mato Grosso do Sul. Essa associação existe desde 2016 e reúne professores, alunos e quem nós chamamos de francófilos, pessoas que têm um grande amor pela língua francesa, pela cultura francesa propriamente, mas também dos países de expressão francesa, né? E temos a felicidade de receber hoje a professora doutora Vera Fradera, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vai nos falar de um tema histórico, né? Então, esse tema também é de interesse da nossa associação, porque afinal nossa missão é promover a língua francesa e todo esse entorno, como eu já mencionei, em torno da língua, da cultura e da expressão, das várias expressões ligadas ao francês. Muitíssimo obrigada, professora Vera, pela sua presença. É uma honra para nós ter uma especialista, pelo que eu pude perceber nos vídeos que assisti, no vídeo que assisti, sobretudo, que a doutora Luciane coordenou também. A senhora é medievalista e imaginem que privilégio nosso poder falar sobre Jeanne d'Arc, né? Joana d'Arc, uma figura para nós brasileiros um pouco folclórica. Então, com certeza, a professora vai nos trazer dados mais reais sobre o que é mito nessa história e o que é realidade. Então, muitíssimo obrigada e muito obrigada também aos participantes. Queremos sempre que vocês nos acompanhem, temos contas em redes sociais, Facebook, Instagram, temos um canal no YouTube, APFEMES, Associação de Professores de Francês do MS, onde tem playlist, tem as lives e tem inclusive sugestão de outras páginas e canais, bem interessante. Então, eu passo a palavra à doutora Luciane Buriasco, que é segunda secretária da Associação da APFEMES. Luciane. Boa tarde a todos. Eu quero dar uma ideia para vocês que estão assistindo de quem é a professora. Aí eu estou copiando do Lattes dela aqui o que eu vou dizer, como a gente está no meio aqui mais professor. Mas não precisa nada, isso aí é informal, eu acho que aqui é tão informal. Eu não tenho como imprimir o Lattes inteiro da professora, que era perigoso acabar minhas páginas. Gente, a professora Vera, eu vou começar dizendo isso, é o maior Lattes que eu conheço. Imagina, eu conheço dos meus colegas. É por causa da idade avançada que eu continuo trabalhando, é por isso. Não é todo mundo. Olha só, inclusive no campo das línguas, a professora Vera fala inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. E ela também fez o bacharelado dela não só em direito, como também em línguas clássicas latim e grego. Né? Então, assim, ela tem um amplo conhecimento de línguas. Ela fez direito pela PUC do Rio Grande do Sul, fez línguas clássicas latim e grego também pela PUC do Rio Grande do Sul, e depois ela fez o mestrado pela Sorbonne, que a gente fala, né, Université Paris 2, e o doutorado também pela Paris 2, né? E aí que vem acredito que seja daí que vem essa relação dela com a França, de ter morado na França há muitos anos. E ela é professora aposentada da UFBS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, e aí um visitante da Paris 2, da Rennes, Estrasburgo, Veneza, Burgos, Lyon, Buenos Aires e Trieste. Professora pesquisadora da Agence Exécutive Éducation, Audiovisuelle et Culture, União Europeana, membro do Conselho Consultivo da CISG Brasil, presidente da seção brasileira da Associação Henri Capitan dos Amigos da Cultura Jurídica Francesa, membro da Société de Législation Comparée, né? Então, enfim, já peguei só uma parte, né? Já não falei tudo, mas para dizer que ela tem uma ligação forte com a França e com a cultura francesa, e por isso que a associação fica muito feliz de receber a senhora aqui para falar sobre esse tema, que é um ponto importante da história da França, que é a Jeanne d'Arc, esse ícone muitas vezes apropriado de forma diferente pela história, é ícone feminista, é ícone queer. Parece que todo mundo, na verdade, quer que a Joana d'Arc seja seu ícone, né? E aí eu queria, então, passar a palavra para a senhora falar para a gente sobre a Joana d'Arc, mito ou realidade,
né? Agora deixa a senhora falar agora, mas eu precisava fazer essa introdução. Muito obrigada, a senhora é uma gentileza em pessoa, mas eu preciso só explicar que eu fui, durante muito tempo, presidente da Associação Francesa Seção Brasileira, mas eu me indispus com um dos membros, e foi uma situação muito chata, e eu, para não me incomodar, eu renunciei. Mas eu continuo vinculada a eles tudo, só que eu não quis mais porque é uma situação que não muito desagradável. E a Société d'Aviation Comparée, eu acho que no Brasil sou dos mais antigos, eu entrei acho que em 86, 87, mas existe, o professor Clóvis do Couto Silva, foi meu professor, também entrou nesse momento, e eu sempre, mas o meu vínculo com a França é muito mais antigo, porque, e as línguas também, eu tenho que explicar isso, porque parece que é uma coisa extraordinária, não tem nada de extraordinário, não tenho quase mérito nenhum nisso. O grego e o latim até tenho mérito de ter estudado, me dedicado, que não é tão fácil assim, mas a minha avó materna era alemã de Bremen, do norte. Minha mãe era filha única, a minha avó ficou viúva, morou conosco, só falava alemão conosco, as 3 crianças, eu e os meus irmãos. Meu pai veio do Líbano, em 14 anos, não falava quase nada de árabe, ocupação francesa, falava francês, e todos os amigos dele que nos visitavam falavam francês. E o italiano eu aprendi assim, porque eu convivi com pessoas, e depois também traduzi livros do italiano, e sabendo latim, e francês, e português, e casei com um espanhol legítimo, então deu toda era uma torre de Babel a minha casa, mas a única língua que todos falavam era o francês, que a minha avó alemã não compreendia árabe, o meu pai aprendeu alemão também, sempre foi eu sou com ele, eu gosto de aprender línguas, depois quando ele já era bem idoso, aprendeu japonês, morou no Japão. Então, isso não é mérito, porque é o ambiente. Para mim, mérito é uma pessoa que não teve nunca nenhum contato, nunca teve nenhum livro, nunca teve nada, e essa pessoa aprende perfeitamente a língua, como tem muitos, né? Então, eu sempre faço essa ressalva que não tem nada extraordinário. É uma circunstância da vida, a circunstância da minha família que me fez assim. A minha irmã aprendeu árabe perfeitamente, com professor particular e tudo. Como eu sempre achei que os árabes são muito machistas, não gostam muito, tratam mal as mulheres, eu nunca quis aprender árabe. Mas a minha irmã aprendeu. Então, o alemão dela não é muito bom, porque ela não continuou a estudar. Mas é isso. Então, a honra toda é minha e eu gosto muito de lidar com pessoas que têm esse amor pela França, porque digam o que disserem, não tem nada igual à França. Né? A cultura, o cuidado com a tradição de eles têm mais de 6 mil empregos só de conservação de imóveis, de pintura de determinada época. Então, é um povo que investe muito nessa conservação da sua tradição, que é incrível, né? Tanto a Itália como a França têm esse cuidado, e isso eu venero realmente. E a minha universidade é Paris II, não é Sorbonne, é Panthéon Assas. É no mesmo edifício, um professor que é Paris II está na frente de um que é Paris I, que é Sorbonne. Quando houve em 68 aquela revolta, dividiram a universidade. Né? Tem Paris 13, tem Dauphine, e Nanterre, e uma série de denominações. Mas a minha Paris II, Assas, que é considerado um meio centro, não é esquerda nem direita. E a Sorbonne é mais para a esquerda, é isso. Né? Então, essa é a diferença. O tema que a doutora Luciane me propôs, eu nem pensei 2 vezes, quando a primeira vez ela me propôs, porque eu sempre fui fascinada pela Joana d'Arc. E por que eu fui fascinada? Também por influência francesa. Quando eu tinha 11 anos, eu estudei sempre em colégio de irmãs franciscanas, que na época tinham professoras alemãs, francesas e até inglesa, a professora de inglês era inglesa, e a de francês era francesa. Então, quando eu tinha 11 anos, a primeira aula que a minha professora me deu sobre Joana d'Arc,
eu fiquei flutuando, assim, né? Porque eu sou da época da transição. As jovens de hoje aproveitam o que a minha geração fez. A gente já nascia para casar e ter filho, cuidar de casa, de marido, e arrumar tudo bonitinho, e fazer comida e sobremesa, essas coisas, que eu acho ótimo também. Mas ninguém imaginava que uma menina fosse seguir um estudo, fosse à frente, né? Como vocês todas hoje são. E eu sou da época das rebeldes que consegui fazer isso. Mas a professora contou a história da Joana d'Arc e como uma criança, eu imaginei que o que ela fez podia ser feito em qualquer época. E, a partir daí, eu me encantei com ela. E eu tinha uns livros em francês do meu avô sobre a Joana d'Arc. Eu comecei a ler a metade, eu não entendia, porque eu tinha 11 anos. E depois, no segundo grau, a minha professora francesa, Mademoiselle Ledoux, ela também falou da Joana d'Arc, e ela fez a leitura na sala de aula, que nós éramos nem 20 meninas, no curso clássico, que era em versos, e para ser lido em voz alta. A história da Joana d'Arc foi escrito nesse sentido. Então, aí a gente aprendeu muita coisa. Essa minha professora era da Bretanha e era uma pessoa muito culta, uma senhora ótima, ela viveu quase até os 100 anos. E foi ela que me deu essa entrada na vida da Joana d'Arc. E, a partir daí, volta e meia me aparecia um assunto ligado à Joana d'Arc. E, quando eu fui morar na França, eu, na biblioteca, no Instituto de Direito Comparável, eu era funcionária do Instituto, contratada para línguas exóticas, que é o Instituto de Direito Comparável, precisava ter alguém com esse perfil. E a minha diretora era a Madame Geoffrey Spinozzi, e ela me dava acesso a toda a biblioteca dela e do Instituto. Então, lá eu encontrei muita coisa sobre Joana d'Arc. E daí que veio o título hoje dessa conversa, que é verdade o que se diz dela, é realidade ou é um mito? Então, esse é um tema que eu já, há 70 anos, desde que eu tinha os 11 anos, né, eu sempre tenho essa dúvida, e todo mundo tem. E outra coisa que hoje me chama muita atenção é que é o personagem da história sobre o qual há maior número de obras escritas. Centenas em várias línguas, e na França até tem uma briga feia. Bom, isso é muito bonito porque desenvolve o conhecimento. Tem, quem conhece Paris, no Boulevard Raspail, não é Raspail, onde tem o Museu Cluny, fica um é Raspail e o outro é Saint-Germain, né? Fica na encruzilhada. O Museu Cluny, que é só a Idade Média, ali tem biblioteca incrível sobre a Idade Média, uma livraria que vende livros sobre a Idade Média. E todos os sábados tem concertos ou palestras sobre personagens medievais e música medieval. E eu, sempre que eu podia, eu assistia. Então, aí eu conheci, mas não fiquei amiga, eu só conheci Regine Pernod, que hoje, ela se considera, e os que têm ciúme dela dizem que não é tanto assim, mas eu achei ela ótima. Ela é uma doutora em História e ela é especializada em figuras das mulheres medievais de grande relevo da França, né? Por exemplo, a Leonor d'Aquitaine, que foi mãe de 4 reis na Inglaterra, ela tinha 72 anos, andava a cavalo no interior da Inglaterra por causa da espionagem em favor dos filhos, etc. Então, essa Regine, ela é considerada uma das pessoas que mais conhece o Joana d'Arc. E outros que eu já tenho um artigo que eu escrevi sobre o julgamento, também. O último livro que saiu sobre Joana d'Arc, assim, muito importante, daquele grupo medievalista por profissão, é de 2008. E entre eles brigam muito, discutem se é isso, se é aquilo, e as fontes são confiáveis e não são ao mesmo tempo. Porque essa Regine Pernod, ela disse uma frase que faz pouco tempo que eu encontrei essa frase, que ela é fruto da oralidade, né? Porque ela nasceu em 1412, o Brasil nem tinha sido descoberto, né? E a América foi descoberta neste ano, né? Início do século XV, e hoje nós estamos no século XXI,
e o mistério permanece. É algo, poucos personagens têm uma vida tão longa na memória das pessoas, apesar de ter gente tão importante, tudo que tiveram grandes obras, mas ela era uma menina e morreu daquela forma horrível. E todo o julgamento dela, eu fui na biblioteca que esse Mitterrand, ele, uns anos antes dele morrer, ele mandou construir uma biblioteca moderna no final de Paris, quando começa a parte moderna de Paris, mas não tem, a gente não tem acesso, tem que esperar 2 ou 3 dias, por isso que eu não consegui o documento do julgamento. São muitos volumes e também é um exemplo único que todo julgamento é documentado linha por linha, tudo escrito, tudo que as pessoas disseram. E também na Sorbonne tem a vida e o papel dos monges ou sacerdotes que provocaram essa situação toda por ambição, e isso tudo faz parte da Sorbonne, porque eles eram professores da Sorbonne. Então, isso é uma coisa que me intriga muito também, não só a mim, como essa gente de tão alto nível se ocupou de uma camponesa, né? Então, tudo é um mistério, que está há 500 anos para ser feito. Então, ela nasceu em 6 de janeiro de 1412 e viveu entre 1316 e 1328. A vida dela foi entre uma guerra muito sangrenta, a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, ela durou 116 anos, mas passou a história como a Guerra dos 100 Anos. Por que havia essa guerra? Um problema de sucessão. O rei da França, Filipe o Belo, Filipe IV, considerado o Belo, ele morreu, ele tinha 3 filhos e, num espaço de 16 anos, os 3 filhos morreram, e sem descendente masculino. E aí, quando ele morreu, o trono ficou vago. Então, o que aconteceu? Um neto dele, inglês, porque a mãe desse inglês era filha do rei Filipe o Belo. Então, pelo lado da mãe, ele era francês. Então, ele se revoltou com a história de ter que ele era mais próximo, o descendente mais próximo do rei morto, e ele, então, entraram em luta, em guerra, e isso se prolongou durante 100 anos. Mas, claro, Joana d'Arc, nesse meio tempo, ela nasceu lá no campo, eu estou falando primeiro da parte da realidade, nasceu numa cidadezinha chamada Domremy, não é Dó-Remi, mas é Domremy, e vivia com seus pais, como não eram pessoas muito pobres, mas também não eram ricos, eram remediados. Tinham a propriedade daquele campo, tinham animais, ela tinha mais irmãos, uma irmã e 2 rapazes, e ela era uma menina simples, mas uma vida normal, brincava, ajudava a mãe, guardava o rebanho, e isso é o que contam na parte do que é real dela. E ela nunca mostrou assim uma condição extraordinária, mas quando ela fez 13 anos, ela começou a mudar o comportamento. Isso é testemunhado por muitas pessoas. Ela começou a ficar menos agitada, mais calma, meditava muito, não tinha um comportamento assim tão de uma jovem, apesar que com 13 anos naquela época as meninas até casavam e tinham filhos, porque para poder ter filhos e sobreviver aos filhos, porque com mais idade era mais difícil, não tinha recurso nenhum, então com 14, 15 anos elas se casavam. Mas isso é um ponto importante depois para a gente conversar. Ela dizia que ouvia vozes e tal, mas os pais, como eram ignorantes, não ligavam muito para aquilo. Mas aí, com a iminência do rei inglês assumir o reino da França,
ela, ouvindo as vozes, principalmente de Santa Catarina e da Virgem Maria e do anjo Gabriel, ela foi procurar um parente que não era muito ignorante, era um capitão militar lá da região, numa outra cidade próxima, e explicou para ele que ela tinha ouvido das vozes que ela recebia seguidamente, que ela deveria libertar a França, que eles não poderiam viver sob o jugo do rei inglês, que era metade francês, e que tinham repor no trono um rei francês que era o Delfim, na época ainda era jovem, não era rei, que ele tinha que ser coroado rei da França. Bom, esse parente dela, que era um capitão, conseguiu, apesar que eu não acreditava muito nela, levá-la perante o Delfim. E o Delfim, depois a gente entende por quê. Ele era um sujeito sem personalidade, um coitado, assim, não tinha... Essas famílias casavam todas uns com os outros, tudo primo, ele não era... Isso degeneravam, às vezes, não era nada brilhante, nem... Não era uma pessoa muito com perfil de rei, mas ele se impressionou tanto com ela e viu uma forma de poder conseguir alguma coisa para ele. Então, ele deu um grupo de soldados para ela, alguns cavalos, e disse que ela poderia iniciar uma luta para recuperar o trono para ele. Fazendo um parênteses, ele é um personagem asqueroso, porque ele aproveitou-se da moça, no sentido de ela trabalhar para ele. Ela, na hora que ela podia ter sido poupada do seu infortúnio de ser queimada viva, ele não moveu uma palha para ela, isso que ele já estava rei. E é por isso que eu tenho horror dele, porque ele é um frouxo e, além disso, um ingrato. Ela, então, empreende a sua campanha militar e ela acaba derrotando os ingleses e ela consegue que o rei esse, que toma o nome de Carlos VII, ele vai ser coroado na cidade de Reims, também uma belíssima cidade, na Catedral de Reims, e é sagrado o rei da França, mas não na França de hoje, a França parcialmente, né, um território que era bem estreito ainda, porque ela era dividida entre vários condados e ducados, e havia dentro dessa nobreza aparentada gente que se odiava e gente que se gostava, que eram aliados. Então, eles eram divididos em dois grupos na época, os Bourguignons, que eram a favor dos ingleses, e os Armagnac, que eram a favor da França, do que hoje é a França. Então, se degladiavam entre si. Mas naquele momento ainda não havia o rei em Reims, mas Paris, que ela prometeu a ele que iria a Paris para libertar a cidade e ele ser rei coroado em Paris também, ela perdeu. Foi uma batalha que morreram muitos dos seus soldados e ela também não conseguiu vencer e caiu prisioneira dos ingleses. Eu queria só dizer a frase, eu queria achar a frase dela quando ela viu o rei, quando ela coroou o rei, vamos dizer assim, na Catedral de Reims, que quem conhece a França é a segunda mais bela. A primeira é Chartres e a segunda é Reims. Mas eu ainda gosto mais de Notre Dame. Ela diz assim, quando assistiu à cerimônia: nobre rei, assim é cumprida a vontade de Deus, que desejava que eu liberasse a França e vos trouxesse a Reims, para receberdes essa sagrada missão e provar à França que sois o verdadeiro rei. Então, ela, com essa campanha toda que ela fez, acabou acabando prisioneira dos ingleses, e tem um lado triste também nessa história, quando ela acabou na mão dos ingleses. Por quê? Porque ela estava lutando em Paris para libertar Paris, perdeu, e os Bourguignons,
que era o lado contrário à França, a fizeram prisioneira e imediatamente venderam a Joana aos ingleses. Então, aí começa um outro calvário dela. Essa entrega dela foi em 23 de maio de 1430. E aí os ingleses, por causa de uma manobra de um grande reitor da Universidade de Sorbonne, que chamava Cochon, não com C-O, mas C-A-U, Cochon, é bem sugestivo. Ele era um homem brilhante, um dos maiores doutores da igreja na França na época, mas com uma ambição desmedida e que pretendia obter cargos, favores do rei, e achou que, prejudicando a Joana e fazendo ela prisioneira e promovendo o seu julgamento, que acabou por condená-la à morte, ele teria um prêmio de ser o arcebispo da região essa, de Rouen. Então, em 30 de maio de 1431, como a vida dela foi curta, na Praça do Velho Mercado, ela foi queimada viva, né? E eu passei um dia inteiro em Rouen, a primeira vez que eu fui a Rouen, sentada na praça, tem uma igreja em forma de barco, bem moderna, ultramoderna, onde dizem que ocorreu o suplício da Joana. Rouen tem também uma catedral belíssima que não sofreu nenhum vidro quebrado durante a guerra, porque os habitantes, bem antes dos bombardeios, juntaram areia em sacos e puseram até o teto, tudo protegido contra as bombas. E é uma cidade também, é assim como Lille. As pessoas são altas, loiras, bem corpulentas. Eles têm uma cozinha espetacular, né? Tem os cavalos normandos, os percherons, as vacas leiteiras. A comida é uma coisa extraordinária, principalmente os queijos. É uma região onde teve Flaubert e Maupassant, onde houve o desembarque na Segunda Guerra. Então, é um lugar que a gente pode ir 50 vezes e não viu tudo ainda. E esse lugar do suplício da Joana é também emblemático e quando eu passar agora que eu fiz bem resumido isso, que quase todo mundo conhece, a parte do mito, que talvez seja algo bem interessante, que talvez nem todos conheçam. Como eu disse, ela é um assunto inesgotável e ela é produto da oralidade. Mas, mesmo assim, sendo nascido no século XV, até hoje, século XXI, existem teses e ideias sobre o que... Será que ela existiu realmente? Será que ela morreu realmente na fogueira? Há muitos que dizem que ela foi substituída na última hora por outra pessoa. E essa outra pessoa, uma moça também, que tinha certos dons, mas nem comparável com a Joana, e Claude, o nome dela, Claude d'Armoiries, como é que é? Armoise, Claude des Armoises. Claude, em francês, pode ser homem ou mulher, né? É um nome estranho. Mas, nesse caso, é uma moça, só podia ser. Claude des Armoises, que teria sobrevivido àquela história, não sendo queimada, mas outro foi queimado, e a própria Joana seria essa Claude, mas que teve uma vida cristã, piedosa e tudo, mas não teve mais esse destaque, claro, ganhar batalhas, uma menina com 17 anos ou 19 anos, não se sabe ao certo, que lutou contra exércitos e venceu. Por que ela teve essa condenação? Agora, eu já estou na parte do mito, porque, na época, dizem que ela mesma cavou o seu destino,
porque era absolutamente proibido na Idade Média uma mulher cortar o cabelo, imaginem só a ignorância, cortar o cabelo e usar uma roupa de homem e manobrar uma espada, isso seria um sacrilégio, verdadeiramente, e também renunciar ao casamento, porque indo no campo com soldados, ela renunciaria ao casamento. Isso também, outro mito, e que é, de uma certa forma, referendado pelo grupo dos Bourguignon, que ainda tem remanescentes da filosofia deles, e que é mais ligado aos protestantes, que adotam essa história da Joana d'Arc, que ou ela era uma santa ou ela era uma prostituta. Chegaram a considerá-la uma prostituta, porque ela vivia entre os soldados, ela não queria casar, era um perfil insólito, absolutamente insólito. Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto dela, porque na minha época as meninas tinham que ficar isso mesmo, cozinhar, lavar, passar, e não é nada errado, mas a gente não tinha visão do mundo, não podia viajar sozinho, não podia, para estudar fora era um horror. Então, isso é um lado fascinante, que no século XV ela tentou fazer o que hoje talvez a gente fizesse, né? Quanta mulher guerrilheira, as Farc estavam cheias de mulheres guerrilheiras, que é o errado que fizeram, mas é uma liberdade, cada um escolhe o seu caminho, e ela lutou para ter o seu caminho em benefício de um rei tão ingrato. Ela, em relação a ela, existe um grupo que se chama os mitógrafos, né? Gente que cria o mito em torno dessa figura. E as perguntas são feitas até hoje, 2021, ainda tem gente escrevendo sobre seria essa Joana d'Arc uma camponesa ou uma pessoa nobre? Então, esse é o primeiro mito, porque por que se considera nobre? Ela tinha um sinal de nascença embaixo da orelha direita. E naquele tempo, principalmente os reis que ocupavam legitimamente o trono da França, eles nasciam, dizem, com uma flor de lis, que é o símbolo da França, no ombro. Então, existiam essas marcas da família real. Então, a lenda e o mito que é transmitido por muitos, e que muitos acreditam, é que ela foi filha bastarda do rei Filipe com a cunhada dele. Bom, isso também, eles eram muito religiosos e tal, mas aprontavam, né? A moral deles era um pouco estranha. E ela, aqueles 3 que morreram, que deveriam ser irmãos dela, meio-irmãos, né? Eram homens, para suceder, devia ser um homem. A mãe, que era a mulher do rei, mandou a menina, de origem nobre, claro, mas bastarda, ser criada nessa cidadezinha de Dom Remy por essa família que, na verdade, não eram tão camponeses, não eram tão ignorantes, e eram conhecidos da esposa do rei, e que criaram a menina ao meio deles, mas que também acabou tendo escola ou professores, porque ela falava um francês impecável, um latim afrancesado, o que muito surpreendia o rei e todas as pessoas que lidavam com ela, porque normalmente as mulheres não sabiam ler e escrever. E ela, a explicação que ela sabia tudo isso é porque era filha bastarda do rei e porque tinha o sinal na orelha. Então, se ela era filha de um rei, e tinha esse sangue real, qual é, na verdade, o papel dela para esse grupo? Bom, ela, além de ser uma pessoa muito inteligente e nobre, ela teve um papel de uma espécie de profetisa. Ela tinha certos dons, mas não admitiam totalmente esses dons tão superiores que ela apresentava. Então, os Armagnacs, sobretudo, o grupo Armagnac, que é um grupo favorável à França, já bem posterior à guerra, mas que continuam ainda
não com esse nome, mas são escritores e historiadores que acreditam que ela seria, antes de tudo, uma profetisa e que era realmente muito favorável à França. Enquanto que os Bourguignon, que são os remanescentes dos Bourguignon, eram muito contra ela e mais favoráveis aos ingleses e a consideraram uma espécie de moça de hábitos muito livres e contrário ao que se queria na época. Então, eles têm também uma outra posição que é interessante, que ela era uma Joana já escondida, cachê do grande público, e essa seria a verdadeira. Não essa que aparece ao grande público como uma heroína quase irreal e muito difícil. E no século XVII, até o século XVII, isso foi no século XV, no século XVII essa via continuou. Mas aí dá uma espécie de uma outra visão com gente mais culta, como foi o caso do cardeal Richelieu, que era um dos homens mais inteligentes que a França já teve, e talvez dos mais inteligentes do mundo, se tem notícia. Richelieu, ele que fez o elogio da Joana d'Arc, que inculcou na vida dos franceses, e principalmente na nobreza, que ela é realmente uma pessoa de grande valor, extraordinária, que realmente falava com os santos, etc. Mas aí há uma outra visão também, em seguida, depois do Richelieu, que é o século das luzes, né? O século des Lumières, onde tudo tinha que ser provado, começa a ciência, tal como a gente vê hoje, e esse século dá um recuo na concepção do que foi a Joana, porque, como é o século que tudo é provado, o século da ciência, é um desfavor à reputação da Joana, a sua ideia como mito. Então, eles só admitem a Joana como realmente uma camponesa, filha de uma família remediada e tudo que a gente já falou há pouco. Mas aí também não dura para sempre isso, o século de Lumière vai mudar, e no século XIX, que é onde se produz grandes estudos sobre Joana, é chamado de siècle de Jeanne, porque a história e o mito são confrontados, então, numa obra famosa que é em 5 volumes sobre o processo da Joana, que foi feito por vários autores. E isso está guardado na Biblioteca Nacional, fundada ou restaurada por Mitterrand. E esses 5 volumes, são poucas pessoas que leram tudo, mas o cineasta, que a gente vai ver daqui a pouco, Luc Besson, ele fez o filme com base no processo. Então, o processo é fidedigno, mas é a partir do processo que se escreve os 5 volumes. O que veio antes, essa infância no campo, as vozes e tal, isso não consta do processo, é a parte técnica só. Mas é um horror, porque ela foi examinada por 5 doutores da igreja que faziam perguntas, ela respondeu tudo perfeitamente. É inacreditável que uma moça naquela época soubesse tudo isso. Depois que ela morreu, e aí eu acho também que a mãe dela não devia ser uma simples camponesa, porque ela conseguiu que a beatificação dela foi eliminado aquele processo horrível contra ela e foi canonizada em 1920 pelo Papa. E hoje ela é santa, considerada a santa uma das santas mais reverenciadas ou amadas na França, e em todo o mundo existe culto a Joana d'Arc, em todas as civilizações, culturas, até eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. No Candomblé existe Joana d'Arc.
Então, a gente fica assim chocada como é que pode acontecer isso. Eu esqueci de falar do dia da morte dela, 30 de maio de 1431. Eu espero que eu tenha... Eu falei demais, como sempre, eu me policio, acabo... É que é difícil resumir uma história tão longa e com tanta nuance, né? Mas, se vocês quiserem, eu encontrei um dia, eu fui à biblioteca do professor Miguel Reale, o autor do Código. O filho dele é casado com uma professora gaúcha, a professora Martins Costa, e eles têm um instituto de estudos culturalistas na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. E eles construíram um prédio lindo, enorme, com a biblioteca do pai, do Miguel Reale pai. E eu vou lá de vez em quando, levo visitantes, também eu me dou muito bem com a esposa, a professora Judite, a gente foi colega aqui em Porto Alegre, e um dia eu sentei, tinha uma visitação grande lá de professores de fora, e eu tenho um cantinho lá, separado, assim, uma reentrância, com uma cadeira super confortável e um banquinho para os pés. E os outros estavam lá, subindo e descendo, aquelas galerias cheias de livros. E eu digo, eu vou ficar aqui no cantinho porque eu vou descansar um pouco. Aí eu olhei em roda, mas não consigo ficar quieta perto de livros. Aí numa prateleira estava uma porção de livros sobre Joana d'Arc. Aí eu consegui que a biblioteca, depois, quando eu vi aquilo tudo, não podia tirar do lugar nem nada, nem abrir, né? Só olhei. E a bibliotecária é muito simpática, ela me digitalizou os livros. Então, eu os tenho, porque não tem mais para comprar, e mais os que eu também já tinha. Então, fiquei com uma pequena biblioteca Joana d'Arc. E o livro mais importante que eu tenho é de 1800 e pouco, que era do meu avô materno, que lia muito bem francês, e esse que eu comecei, foi o primeiro livro, com ilustrações muito bonitas em preto e branco, e é um livro pesado, e eu guardo ele bem desinfetado contra traça, e guardo numa sacola plástica. Mário Cepé é o nome do livro, ele é citado em todos os outros autores. Então, eu sempre aviso meus filhos, meus netos, não mexam nesse livro, porque só eu tenho ele aqui em Porto Alegre. E, a partir daquele, eu comecei com essa coleção de obras sobre Joana d'Arc, e que está à disposição hoje com o recurso da digitalização, a gente pode ter todos os livros, né? E, se puderem também um dia vir a Canela visitar a biblioteca, é muito bonita a biblioteca, é um hino de amor do filho ao pai. Todos os livros de Miguel Reale, de filosofia, de literatura, de história, de direito, claro, principalmente de direito. E eles estão agora construindo mais um prédio ao lado para colocar a biblioteca do Galeno Lacerda também, que foi uma excelente biblioteca, e estão sempre comprando fora daqui essas obras. Mas é o único lugar onde eu achei, tirando a biblioteca pública daqui, o livro sobre Joana d'Arc. E eu acho que vale a pena, porque, sobretudo, o julgamento, que foi tão cruel, e no meu artigo que eu escrevi sobre os grandes julgamentos da história, eu usei uma frase que eu acho capital, e eu já infelizmente, já lidei com gente assim, que quem fez tudo mesmo, quem arranjou toda a intriga foi o reitor da Sorbonne, esse Cauchon. E ele era uma espécie de cavaleiro servidor do rei, que queria aparecer como sendo o grande personagem que chegou a personagem graças àquela menina humilde. E nesse livro do Cepé está escrito que o pior que o algoz é o seu ajudante. E esse Cauchon foi o ajudante do algoz, né? E a gente se decepciona com a humanidade, por um lado, mas, por outro, também teve a continuação é algo notável,
porque depois de tantos anos continua viva uma figura de uma pessoa tão simples. Muito obrigada, imensamente agradecida pela atenção e realmente desculpas também, porque eu engrano uma primeira e vou, e isso não é muito bom. Não sei quanto tempo que eu usei. Ah, nem contei, mas foi ótimo, professora. Foi um banho bem de encontro ao nosso interesse aqui da associação, que é a gente, hoje foi um mergulho na história da França. A gente quer fazer justamente isso, sabe? A gente fazia antes nos eventos presenciais, agora através das lives, mas a gente quer, é isso, que as pessoas conheçam, por exemplo, o aluno, né? Não só faça francês na escola que ele quiser, mas que ele conheça também a cultura francesa. Então, foi ótimo. Ó, Vocês são ótimos. O processo... Esse aqui é um DVD do filme O Processo de Joana d'Arc, com o Roberto Pesson. A gente vai ouvir, mas para a gente atender às normas de direitos autorais, a gente vai ouvir só 15 segundos de uma entrevista com o diretor desse filme, que usou certinho as falas do processo, o Robert Bresson. Vamos ouvir? Eu tô muda. Foi na tela cheia. Não, tá bom agora. Ele já faleceu, né? Já. Tá sem o áudio? Tá sem o áudio, Eu tenho no meu celular. Tá sem o áudio? Acho que eu tenho que deixar o meu áudio, então. Vou retomar. Isso. Bresson, vous venez de terminer le procès de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas la première fois qu'un film est consacré à Jeanne d'Arc. Il y en a eu beaucoup. Le dernier en date était signé de Touré Minguer. Si vous avez voulu en faire un vous-même, est-ce que c'est parce que vous pensez que les autres n'avaient pas abordé le sujet comme il devait l'être, ou bien est-ce que c'est pour une autre raison? Régine Pernoud, dans son livre sur la vie et la mort de Jeanne d'Arc, dit que vers 1840, un érudit a calculé qu'il y avait déjà 500 ouvrages sur Jeanne d'Arc, et 50 ans plus tard, elle dit que ce chiffre avait quintuplé. Elle dit aussi que jamais on ne s'était tant occupé de Jeanne d'Arc que depuis le début de notre siècle. Je pense que Jeanne d'Arc est un trésor inépuisable. Mais il y avait une raison aussi pour laquelle Jeanne d'Arc m'avait beaucoup attiré pour un film, c'est que j'avais l'espoir de la rendre actuelle. On se trompe si on voit Jeanne comme la petite paysanne que la légende a faite. Je pense qu'elle était très élégante, les témoins, les gens du temps l'ont dit, et je la vois tout à fait comme une jeune fille de maintenant. Cette résurrection, vous l'effectuez à travers... Pode parar, né? Vous êtes... Até porque eu acho que a gente passou um pouquinho dos 15 segundos, que a gente tem que tomar cuidado. Então, a entrevista inteira está no nosso canal da associação, tá? No YouTube, APFEMES. Tem uma playlist de vídeos, e aí tem uma que chama Histoire, e aí lá tem essa entrevista inteira. É um filme super bacana, porque ele justamente... e lembrando que ele falou da Régine Pernoud, a professora Vera também falou, vai ser o livro que a gente vai sortear daqui a pouquinho para os nossos associados, tá? Quer dizer, o livro não, né? Régine Pernoud tem vários livros, né? Tem muitos livros. Eu escolhi esse La Reconquête de la France, porque ele fala um pouco sobre o que ela significou depois, né? Eu até fiz um post que eu brinquei, eu falei, gente, ela mudou o mapa da França, né? Porque ela conseguiu... os ingleses estavam invadindo, ela conseguiu acabar com essa invasão, então é o mapa da França como a gente tem ele hoje, depois dessas guerras, dessa batalha dela, várias batalhas, né? E isso não se modificou. Fazendo uma relação aqui, por exemplo, o Napoleão, Bonaparte, ele mudou o mapa da França, também ampliou um monte de coisa, só que depois aquilo tudo se voltou para trás, né? E acabou sendo, talvez, até de se questionar um gasto público enorme para uma coisa que se voltou atrás. Agora,
A Jeanne d'Arc, ela não estava invadindo, né? Ela estava defendendo a França de uma invasão e ela mudou o mapa da França para sempre. Isso não voltou mais atrás. Eu acho que isso é interessante. Tem um livro que eu li dela, que também faz bastante menção aos autos do processo, que é esse aqui, Le Procès de Jeanne d'Arc. Mas ele não é o processo completo, acho que ele é só um livro sobre o processo, que tem bastante as falas, é do Robert Casillas. Mas esse livro é recente, perdão? Não, tá, minha fonte de compras é na Amazon. Não, mas a edição é de 2000. Eu vou olhar a edição aqui. Não, eu acho que o Robert Casillas já faleceu. Sim, mas não a edição... É uma edição francesa, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, porque quando é online, quando é e-book, é um pouquinho mais difícil da gente achar. E-book, tá, desculpe. É um e-book, esse, é. Por isso que é difícil da gente achar. Exato. Mas não, eu não quero lugar, interromper, só que eu não conheço o livro. Eu achei muito bom, porque ele fala que ele editou algumas falas, por exemplo, porque no original está em latim, né, alguns trechos, e ela fala muito em terceira pessoa. Eu não sei se era um hábito dela falar ou se na hora deles redigirem o processo eles fazem isso. Então ele até fala que ele mudou para a primeira pessoa, que ele acha mais fácil de entender, sabe? Só não consigo saber rapidinho assim a edição. Mas não é novo, não. A vantagem é que a gente consegue comprar ele como e-book, né? Ele fala uma coisa que eu achei muito lindo, assim, que muito embora ela não tenha escrito, tá? Mas está escrito o que ela falou, né? E ela tem umas falas tão lindas que ele fala que ela poderia ter sido a grande obra de arte da escritura francesa, assim, ele, talvez até super exagere, assim, sei lá, mas ele fala da beleza como ela fala. Quando eu li, me chamou muita atenção, seja no filme, seja no que eu vi, desse pouquinho aqui das falas dela, o que eu acho lindo nela é que ela é muito, assim, afirmativa, né? É isso, não é? Ela tem uma postura, assim, mesmo estando numa situação de um julgamento da Inquisição, né? Em que ela praticamente sabe que vai ser condenada. E ela é firme o tempo todo. Em alguns momentos perguntam para ela e ela diz, passa para a próxima. Sabe? Eu fico imaginando assim, imagina essa menina de 19 anos dizendo, não, essa pergunta eu não vou responder, passa para a próxima. Né? E ela tem essa postura. E, ao mesmo tempo, quando ela explica certas coisas, por exemplo, tem um momento em que ela explica no processo, eles ficam incomodando ela por conta de uma árvore, que diziam que naquela árvore tinha fadas. E se ela frequentava aquela árvore, porque eles estão querendo colocar a questão da bruxaria aí, né? E ela disse, não, nunca vi fada. A árvore era, tipo assim, perto da minha casa, eu ia ali e tal. Eu às vezes pegava flores, e ela descreve isso, e fazia coroas de flores. Eu ouvi falar que ali era a árvore das fadas, mas eu pessoalmente nunca vi fada, não acredito que a árvore curasse de alguma coisa, ou seja, né, ela responde não para a questão da bruxaria, mas ela descreve tão lindo que ela fazia as coroas de flores e tal, que daí desse livro aqui eles falam que ela poderia ser bem uma guerreira shakespeariana, assim, porque quando ela descreve a questão sabe, poderia ser um livro de literatura, né? Ela, não vou ler porque daí é grandinho, mas ela faz uma descrição muito linda da árvore, do que ela fazia e tal. Ele não diz qual do Shakespeare, eu na hora fiquei pensando no Sonho de uma Noite de Verão, assim, com fadas e tal. E ele diz que ela tem essa característica, ela bem poderia ser considerada uma escrivã, assim, mas aí ele coloca uma coisa interessante, né? Que ela viveu, é diferente da gente escrever um livro, né? Ela viveu o seu próprio drama, né? Então ela diz assim, eu vou falar em francês e depois em português para atender essa coisa, né? Às vezes tá em transição aí de uma língua para outra. Son drame, elle a écrit, elle a dicté. Je n'y trouve rien à redire, même si je ne regarde que l'art. Je n'ai pas besoin de l'Odéon et de la comédie française. Jeanne est un plus grand écrivain, un plus habile dramaturge que tous ceux que l'ont mis en scène. Então, o seu drama, ela o escreveu, ela o ditou.
eu não encontro nada mais a dizer, mesmo se eu olhar do ponto de vista da arte. Eu não preciso do Odéon ou da Comédie Française. A Jane é a maior escrivã, a maior escritora, a mais hábil dramaturga que todos que foram ensinados, né? Então ele faz todo isso é bem na introdução do livro, ele faz todo um elogio dela e das palavras dela, Robert Basilac. Então, assim, se eu puder provocar com uma primeira pergunta, e depois eu vou abrir se alguém tem mais alguma pergunta, eu queria que a senhora... O que a senhora sente dessa questão da fala dela? Eu estou tentando puxar para o lado meio da arte, assim. Se fosse um livro e ela tivesse, por exemplo, descrito essa cena, ela teria descrito tão maravilhosamente bem, que a pessoa até chegou a falar isso, ela impressionava pela maneira como ela falava. Se a senhora puder falar um pouquinho mais sobre isso, depois a gente abre para mais perguntas. Pois é, e a senhora está levantando um ponto dos que afirmam categoricamente que ela não era uma camponesa, porque o vocabulário dos camponeses, desde aquela época até hoje, é mínimo, é o básico, né? E era incrível a forma como ela se expressava. Ela falava com o rei de uma maneira como se ela fosse igual. Então, aí tem esse fenômeno, é um verdadeiro fenômeno. Os que defendem a tese que ela era filha bastarda do rei e que ela tinha tido escondido, talvez, professores, porque a mãe dela, também dentro do mito, não era camponesa, e sim uma pessoa remediada, que tinha uma certa cultura, que falava com ela de uma forma, porque desde pequeno tem que falar de uma forma correta e usar bem a língua, e eles todos no campo eles falavam um dialeto, a língua francesa nem existia, eles falavam, o pessoal da universidade tudo falava latim, né? Então, esse é um dos pontos que talvez seja o mais forte para a tese de que ela era filha bastarda do rei. E dela ter essa coragem ou disposição, tranquilidade de falar com gente muito acima dela. Se ela não se considerasse igual, ela talvez nunca tivesse chegado lá. Eu trouxe só umas notas, mas eu teria outras palavras dela, assim, da linguagem dela, como ela se dirigia ao rei, né? É incrível, de igual para igual. Até as pessoas hoje, se eu tivesse... Eu gosto muito da rainha da Inglaterra, eu tenho simpatia por ela, porque ela é uma rocha. Mas se eu tivesse falar com ela, frente a mim, eu pensei outro dia nisso, com a história da morte do príncipe e tal, eu assisti tudo, e eu fiquei pensando, imagina, eu gosto tanto dela, mas se eu tivesse que falar com ela, talvez eu ficasse nervosa ou fosse gaguejar, porque é uma pessoa que a gente quer bem e admira e tal. E a menina ela nunca fraquejou nada e falava corretamente, né? Isso é um ponto que realmente é um mistério que tem todos esses séculos e não se resolve, né? Que ela seja ao mesmo tempo um mito e uma realidade. E eu gostei do cineasta também porque ele diz que ela é uma moça de hoje, que ela podia ser uma moça de hoje, da época dele, há 50 anos atrás. É verdade, porque ela saiu de casa, cortou o cabelo, botou uma armadura que nenhuma moça botava, foi desafiar inimigos poderosos. É como na época, quando eu era jovem, dos hippies e tal, tinha colegas minhas que saíam pelo mundo afora, uma ou outra, que tiveram coragem. É mais ou menos a mesma coisa. Então, por isso que o cineasta acha que ela é uma moça moderna, né? Que ela cortar o cabelo na época era sentença de morte. E ela teve muita coragem. Mas também não se sabe se aquilo era interno dela ou se realmente era uma situação sobrenatural. Dá para pensar tudo que a gente quiser e mais um pouco. Sim, muito corajosa. Eu gostei quando ele fala da elegância dela, ela tinha uma elegância, né? Então, mais ou menos querendo dizer assim, olha, não olhem como uma camponesa qualquer ou uma louca,
né, para quem, por exemplo, não acredita, então achar que ela ouvia vozes, né? Hoje em dia alguém ia chamar um psiquiatra para ver se era esquizofrenia ou não, né? Mas ele coloca dessa questão da elegância dela, por isso que eu achei muito interessante isso das palavras. Mas eu queria abrir para quem está aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Aí depois a gente tem o nosso sorteio. Eu já estou contente que tantas pessoas gostam da Joana. Estamos em 17 aqui ao vivo. Depois vai para o YouTube para ficar no canal. Luciane, alguém tem alguma pergunta? Raquel Naveira. Luciane, olá, Raquel. Olá, querida. Eu gostaria de fazer algumas observações, porque o tema é fascinante. Tanto a professora Vera quanto o cineasta falaram que Joana d'Arc é um assunto assim inesgotável. E a adolescência é um período muito intenso, conflituoso, de achar que pode-se mudar o mundo, que alguma coisa pode ser feita de uma maneira radical. E aí eu me lembrei muito da Greta Thunberg, por exemplo. Ah, sim, da sueca. Uma menina de 16 anos, até com um certo problema de autismo, e, de repente, ela conseguiu movimentar o mundo e fazer com que todos ficassem esperando por ela chegar naquele navio ali sem combustível, e que as nações, os grandes das nações, ouvissem o seu discurso, uma movimentação mundial. Então, assim, é bem característico dessa fase da adolescência e de alguém adolescente com seus ideais que pretende mudar o mundo. É mais ou menos essa mesma faceta, vamos dizer assim. E a personagem dela, de Joana, ser algo assim bem moderno, bem do mundo atual. Nós vemos aí uma espécie de androgenia, ela se veste de homem para poder entrar num círculo de guerra, de carnificina, de campos de batalha. É algo assim, que o fato dela ter morrido aos 19 anos faz com que isso fique eternamente dentro da adolescência, dentro desse período de desafio a tudo e de acreditar que o mundo pode ser mudado através de uma ação individual. Então, também vejo nessa questão da França e Inglaterra, os franceses ingratos e traidores vendendo essa menina para a Inglaterra e alimentando um problema religioso, um conflito, digamos, entre o catolicismo, as suas vozes que ela ouvia de santos e de anjos, e um protestantismo em que isso é visto como uma possibilidade dela estar com outras vozes maquiadas de anjos e de demônios, né? Então, houve um embate também entre essas forças que estavam tão conflituadas na época, né? E ela é colocada, então, nessa situação de servir de combustível para esse confronto de poder. E o fato dela ter se tornado, com o seu sangue de mártir, vamos dizer assim, um símbolo da própria França, naquilo que Luciane falou de ter lutado pela França, de ter lutado pelo seu delinear geográfico, pelo poder do rei da França, num momento medieval em que essas nações estavam se firmando como estados. Então, tanto pela questão religiosa, como pela questão política, pela questão econômica, ela passa a ser um símbolo da França até os dias de hoje. E nada como o sangue do mártir para firmar depois a possibilidade de um mito, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o Tiradentes e o seu sangue de mártir,
É esse papel que Joana d'Arc faz em relação à França. Mas foi lindo, gostei demais, professora Vera. Eu que eu agradeço. É muito, muito lindo uma potência como essa, como é Joana d'Arc, e a potência do mito, que ela é firmada com a morte, com o sacrifício, com o sangue e com o tempo, né? Tanto tempo se passou e essa figura só continua trazendo a possibilidade criativa de livros, de poemas, de filmes. É realmente lindo o tema, a sua apresentação e Obrigada. a nossa associação de professores de francês trazer algo tão bonito. Muito obrigada. Merci beaucoup, madame. Merci a vous. Mas A isso Raquel, que a senhora falou da eu menina... só vou me meter para dizer uma coisa, Vera. A Raquel Naveira, ela foi professora há muitos anos, e ela é cronista e poetisa aqui local, e ela escreve crônicas para o nosso maior jornal de circulação aqui, que é o Correio do Estado. Que bom! Então, É interessante. Eu gostei muito que a senhora fez essa analogia aí, o jovem herói e tudo, e dela ser comparada, na verdade porque a menina sueca ela também foi execrada por alguns. Imagina, o nosso ministro agora aí do meio ambiente não deve gostar muito dela. Mas tem uma outra também que eu gosto muito, aquela menina, eu acho que é do Afeganistão, que acho que fez uma revolta para as meninas irem à escola, e ela acabou muito machucada, bateram no cérebro, na cabeça, e depois ela foi salva pelos médicos excelentes que eles tinham, mas ela possibilitou que as meninas fossem à escola, que tinha sido o Talibã, tinha proibido as mulheres não se estudar, e ela insistiu. E agora ela já é uma moça, mas ela fez isso com 14 anos. Uma menina linda, de olhos bem verdes. Eu não me lembro do nome dela. Malala. Malala. É um tipo de Joana d'Arc, que foi contra tudo e contra todos. É a coragem mesmo do adolescente. Não vê o perigo, né? Certeza de que ele vai, sim, poder mudar a máquina do mundo com sua posição individual, vamos dizer assim, com a sua luta, né? Essa Joana d'Arc, quando a senhora falou agora na exposição dela, a convicção do que ela sabia que estava fazendo, que era certo, eles debocharam dela, o Cochon esse ia todas as noites na prisão e dizendo para ela, as vozes que você ouve, por que eles não vêm aqui te libertar, né? Ficavam provocando esse lado místico. E quando ele anunciou que ela ia ser queimada, ela teve uma reação, ficou muito triste e assustada, claro. Também ele tripudiou nos seres do além com quem ela falava. Então, a bruxaria estava no centro disso, né? Mas fizeram isso com Jesus. Como? Também Jesus na cruz sofreu a mesma coisa. Por que o seu Deus não tira? Você é o Messias, sai daí dessa... Exatamente. Chama os anjos, né? Foi a mesma situação. Um martírio, né? Queimar uma menina daquelas numa fogueira, né? E promovido isso pela igreja e pela Sorbonne, que era o reduto maior da cultura na época. Não, tem coisas inacreditáveis, como é que o ser humano pode ser tão baixo às vezes, né? Pode ser muito elevado por um lado e tão baixo por outro. Uma outra coisa também que é ridícula no julgamento dela, antes de pôr colocado na fogueira, durante o julgamento, foram vários dias, eles disseram para ela abjurar as vozes, ela disse que nunca haveria de abjurar, porque elas existiam. E também para voltar a usar roupas de mulher,
que ela disse que jamais voltaria a usar as roupas de mulher, porque ela tinha medo de ser violada na torre onde ela estava sendo aprisionada. Então, ela dormia com a armadura e 2 guardas, um de cada lado, então, por isso que ela não tirava a armadura. Ela sempre teve uma resposta para todas as perguntas que fizeram para ela. Todas, e doutores da igreja, isso eu fico arrepiada, né? Porque tem que ser muito inteligente e muito corajosa. Dizem que ela foi violada. Alguns dizem que sim, mas outros que foi examinada por mulheres parteiras, sei lá, que estavam acostumadas a lidar com mulheres, que ela não chegou a ser violada. Por isso que ela teve ameaça, talvez. Mas isso a gente vai descobrir em outros livros, porque, olha, nós estamos no século XXI, né? E a gente ainda se pergunta quantas perguntas para ser feitas sobre ela. E também, quando eu leio essas coisas e fico nas dúvidas, e olho um e olho o outro, é tão bom a gente viver agora, no século XXI, que tem coisas péssimas, mas tem outras coisas ótimas, que a gente tem a facilidade de descobrir a verdade, né? Que isso aí, se fosse hoje, tudo ficaria às claras, nada ficaria oculto, porque tudo se sabe, hoje em dia tem o oposto, né? Não tem mais nada misterioso, tudo aos 4 ventos. E é uma pena que naquela época não era impossível. Isso vai ficar para sempre, esse mistério, né? Com certeza. É cheio disso. A Ana de Arruda tem uma pergunta. Pode fazer, Ana. Não consegui elaborar muito bem a pergunta na minha cabeça, mas pelo que eu entendi, então, a senhora falou que tem a questão da oralidade, é uma personagem que foi passada pela tradição oral, e eu não sabia disso, que existe o julgamento escrito, registrado, então existe uma parte que tem um registro histórico mais completo. Então, essa parte do registro histórico não esclarece aquela parte, por exemplo, de quem que ela era filho, de quem da família de origem, de que acesso ela teve à educação, mas o que se sabe, então, é que foi uma adolescente que conseguiu que entregassem para ela um grupo de soldados, um grupo de guerreiros para ela ir à luta. Então, pelo que eu entendi, tem aí algumas coisas que ficam claras pelo registro. Então, nessa parte do registro do julgamento, não ficou esclarecido essa questão da origem, da educação que ela teve e coisas assim? Isso eu nunca achei em lugar nenhum, mas o julgamento, o documento do julgamento, sim, em Rouen, ela ficou prisioneira lá e foi interrogada, foi formada essa junta, né? Mas a questão dela ser filha de camponeses ou ser nobre não foi levantada no julgamento, até porque, como o rei era um covarde, esse Carlos VII, ele ficou bem quietinho, porque senão o povo se voltaria contra ele. Se queimar a meia-irmã, ele não seria bem visto, né? Apesar de que, na época, um suplício desse era um espetáculo, vinha gente... Não sei, tem na igreja, que essa igreja moderna, toda de vidro, parece um barco, tem uma espécie de um museu, uma livraria, onde tem o número de pessoas que viajaram semanas do interior para assistir aquilo, porque a passagem dela pelas pequenas cidades que estavam dominadas pelos ingleses até chegar a vencer a primeira fase da luta dela, ela libertou todas as cidades pequenas do jugo inglês. E ela, já naqueles pequenos lugares, ela é considerada uma heroína. Então, quando isso se espalhou pela França, que ela ia ser morta, então muita gente saiu do interior para assistir o suplício. E, claro, tinha muita gente contra e outros a favor, mas só tem perguntas. A gente teria que se meter lá Olha, eu acredito que um dia a gente vai resolver, porque eu tenho um colega que trabalhava comigo no Instituto de Direito Comparado, lá em Paris,
na Rue Saint-Guillaume, que é lá da Sciences Po, que todo mundo conhece. Ele é um italiano que é o discípulo do professor Galgano, da França, da Itália. Hoje, o Galgano já se aposentou, até acho que já faleceu, mas o meu ex-colega, ele é professor de Direito Comercial. E ele, na Universidade de Veneza, é claro, Veneza, todo mundo sabe, é pura água e tal, mas tem os porões da universidade. Eu fui visitante naquela universidade, mas na época, quando eu estive lá, não se falava nisso. E esse meu colega, com outro mais, eles andaram, os dois tinham estudado fora da Itália e tal, e eles tinham algumas ideias sobre a época medieval, da Lex Mercatória e das corporações de ofício, tudo isso. E eles começaram a andar pelos porões da universidade e acabaram descobrindo algo que ninguém tinha achado até então, que eram os arquivos das decisões dos juízes das corporações de ofício na Idade Média, que estavam conservados, escondidos em algum lugar, que não estragaram, e isso já faz uns 20 anos ou mais que eles acharam, e agora vai sair um livro escrito, traduzido, sobre essas decisões, com base na Lex Mercatória, que acabou originando todos esses documentos internacionais que a gente tem hoje, a Convenção de Viena e o UNIDROIT, etc. Então, foi um acaso que eles acharam. Quem sabe não saíram a procurar. Eu fiquei arrepiada no dia que ele me contou. Talvez a gente ache mais alguma coisa que algum dia alguém, por acaso, o destino... Eu acho que é possível isso, que se encontre algo mais concreto, né? Algum diário, alguma pessoa que tentou guardar aquilo para o futuro e escreveu, né? Quem diz que não pode? Eu acho que a vida dela é tão incrível que isso também vai poder acontecer. A Elisa Colombo tem uma consideração para fazer? Pode fazer, Elisa. Olá. Então, a Joana d'Arc, ela sempre foi muito fascinante, né? Como a senhora falou, tudo. E uma coisa que eu acho curioso, que para mim ainda é vago e eu acho estranho, assim, é que, assim, ela foi considerada como bruxa pela igreja, sim, né, e tal. Só que ela foi também canonizada, não foi? Ela é considerada santa. Sim, a França tem como uma das santas mais importantes. Uhum. Padroeira da França. Quando eu era criança, desculpa, perdão, eu só queria citar que quando eu era criança, que eu ia na missa aos domingos, eu lembro que lá tem uma estátua dela e que em algum momento da missa o padre ele faz homenagem a todas as santas. Não sei se é todas as missas, mas uma em particular me marcou. Aí ele citou, ele fez a enumeração: Santa Madalena, Santa Teresa, Santa não sei o quê, e Santa Joana d'Arc. Então, assim, se ela foi considerada como bruxa, mas ela era santa também, então, assim, ó, a Igreja Católica, por mais que condenou, gostou dela porque está até hoje homenageando, né? Como é que é isso, essa questão, assim, da Igreja com ela? É que a Idade Média é um momento que tudo era muito misturado, quase 90% era superstição, né? E havia o maravilhoso, né? O extraordinário, que as pessoas conviviam. A época esses contos de fada, quase tudo é medieval, né? E dos bosques que tinham fadas, de duendes, e tudo isso foi a época medieval, mas quando já era a Idade Moderna, né? Quando ela morreu, século XV, né? A mãe dela, por isso que é outro dado importante, se a mãe dela fosse uma coitada lá do interior, como alguns dizem, não teria ido à igreja e demonstrar toda aquela coisa horrível que fizeram com ela, a igreja não teria prestado atenção na Joana. A mãe dela que fez com que fosse declarado
que ela fosse declarada, pelo menos não santa na época, só em 1920 que ela foi declarada santa, com toda que a Igreja Católica demora muito a santificar alguém, mas ela era uma beatificada, porque ela foi uma mártir, e foi em nome ela não abjurou da fé, não abjurou de ter ouvido as vozes. É que até não era considerado, na Idade Média, que ouvir vozes ou viver nesse mundo mágico podia ser bruxaria. Agora, os inimigos diziam que era bruxaria, né? Eu tenho um outro livro que eu li, fazendo um parênteses, que eu ganhei de uma amiga de Rennes, que é uma professora que eu gosto muito. A gente sempre, ela veio a Porto Alegre várias vezes e eu sempre vou na casa dela também. La Promesse de l'Ange é o nome do livro, que conta a história do Monte Saint-Michel, porque essa minha amiga, sempre que eu vou para Rennes, a gente vai ao Monte Saint-Michel, passa um domingo lá. Lindo. Não tem nada igual, né? E agora ficou como na Idade Média, eles tiraram aquela estrada, né? Agora tem que andar a pé para chegar como os peregrinos chegavam. E é incrível esse livro, porque conta a construção da abadia. E até uma coisa que eles tinham um silêncio permanente, os monges, e eu não sabia isso. A linguagem dos surdos mudos foi inventada naquela época, naquela abadia, porque tinha monges de vários lugares, de várias nacionalidades, e tinha a lei do silêncio, eles falavam por gestos, e aí se criou essa lenda, essa linguagem. Mas esse livro é em torno justamente da convivência entre os druidas e os monges, que eram de vários lugares. E, sobretudo, monges alemães, eles que construíram o convento e puseram o anjo lá em cima, né? Que é uma coisa extraordinária. Eu estou falando, estou toda arrepiada. Cada vez que eu vejo aquilo, eu digo, como é que eles conseguiram fazer isso naquela época, né? E tem toda a história das doenças, que os druidas acabavam curando monges que ficavam doentes, que eram de outro lugar, e que acabavam sofrendo de algum problema, e os feiticeiros e os bruxos conheciam todas as plantas, tudo que era bom, que não era bom, e curavam os monges, e sendo druidas que eram não cristãos, né? Então, essa convivência nessa época era admitida até pelo misterioso, por aqueles rituais, aquelas coisas todas, e o ambiente de neblina, tudo aquilo contribuiu. Eu li 2 vezes já esse livro, é um livro assim, mas é muito bom, e é de arrepiar, porque quase tudo é verdade. E a forma como eles conseguiram construir aquilo com aquelas marés também é um mistério. Ninguém sabe como, e está firme até hoje. Por isso que o Brasil também tem coisas incríveis, mas é mais recente, talvez. O que é impressionante é naquela época, Idade Média, né? E por isso que esse clima de mistério e juntar várias influências ou várias inspirações era possível, não era contra a igreja. A igreja não fazia nada contra isso, porque era para o bem, não era para o mal. Uhum. Se alguém tiver a ocasião de achar esse livro, é muito bom. La Promesse de l'Ange. Na França é fácil, quem está em Bordeaux ou em Lille, de achar o livro. Já estou louca de nomes. La Promesse de l'Ange, ok. C'est noté. É muito bom. Vamos fazer o nosso sorteio, gente? Lembrando que a gente sempre sorteia um livro que tem a ver com o evento que a gente fez. E aí esse sorteio fica só restrito aos membros da Associação dos Professores, até como incentivo para que as pessoas se associem, né? E a gente se exclui por uma questão ética, a gente fica fora, a gente fica chupando o dedo da galera que está na administração, tá? Então, o nosso bureau fica fora, mas os associados vão participar agora. A Aline vai fazer o sorteio desse livro aqui, que daí eu vou procurar quem ganhou e entregar, que é o da Regine Pernod, fazendo bem uma coisa do hoje, assim, o que ficou disso tudo da Joana d'Arc. Ela diz aqui que ela encerrou uma fase
da cavalaria, da Guerra dos 100 Anos, da própria Idade Média. Vamos fazer o sorteio? Antes de fazer o sorteio, Luciane, eu gostaria de, em nome da associação, da PFEMES, agradecer a professora Vera por essa brilhante... Eu diria que foi mais do que uma live, foi uma aula, né? Ah, mas vocês são exagerados. Eu aprendi com vocês. Existem os gêneros, né? Tem live, tem palestra. No caso, aí foi uma aula. Eu vi que a senhora tem publicações na área do direito, né? E tem sobre Joana d'Arc, a senhora publicou o processo, né? Mas é impressionante assim como a senhora tem essa profundidade para a questão histórica. Então a gente ficou sabendo bastante coisa. Muitíssimo obrigada. E então vamos lá, vamos passar para o sorteio. Peço para, eu vou compartilhar, tá? Quem ler o livro depois tem que expor. Só um minutinho. Pessoal aí elogiando. Realmente foi muito bom, né? Muito instrutivo. Eu adorei ver vocês, conhecê-los. Eu espero todos em Porto Alegre. Hein? Ce sera un plaisir. Bom, vocês podem me passar os nomes, por favor? Luciane ou a Ana? O Max, deixa eu só localizar aqui. Débora, Max. E só. Só. Porque o critério é que seja que esteja participando da live e que seja sócio com anuidade um dia, né? A Thaís Lorenzetti, não é? Não tem agora, né? Teria como ver? Que não. Ela acabou de sair, né? Ela participou, ela acabou de sair. Acho que não é, né? Não. Ok. E a Clarissa, que sempre ganha? E a Clarissa, claro. Tô brincando, porque nos últimos 2 eventos que a gente fez, a Clarissa ganhou, mas ela tá aqui presente também. Olha só, eu nunca tirei rifa. Então, vamos lá. É um site, tá? Que faz o tirage au sort en ligne. Plouf, plouf, voilà. Donc, attention, on y va. C'est parti. Clarissa! Clarissa, só dá você nesse site? Je ne crois pas. Já estou até com vergonha. Mas isso é pé quente, ótimo. É pé quente, exatamente. Ajudou, hein, Luciane? Merci beaucoup, j'adore eu livro, ajudei. j'adore lire. Ela estava quietinha, hein? Não, Clarissa, você vai ter que fazer uma biblioteca da TFM. Merci beaucoup, j'adore lire. Je peux vous emprunter mes livres. Oui, tout à fait. Hein? C'est vraiment spécial comme livre. D'accord. Eu posso dar uma informação? O ano passado, um ex-aluno meu de Estrasburgo, que vem às vezes para o Brasil, ele me deu um livro ótimo, acho que pouca gente conhece, Le Droit et le Conte des Fées. Cada dos contos clássicos, né, do Perrault e do Grimm, todos eles têm um fundo de direito e às vezes tem umas coisas cruéis, mas é interessantíssimo esse livro. Se vocês eu até posso mandar para a doutora Luciane, depois vocês passam a editora e tudo. É um livro assim grande e muito bonito, o papel muito bom. É um livro para presente, né? Eu gosto muito de livro de poste porque eu leio e depois eu dou, porque eu não tenho mais lugar em casa. Mas esse aí ficou um lugar especial. Mas é isso que a gente falou há pouco, do maravilhoso, do extraordinário, que convive com o normal. E a interpretação de grandes juristas, todos os professores mais conhecidos trabalharam comentando esses contos à luz do direito. E a gente aprende muito com isso,
porque, na verdade, mostra que o direito é a vida mesmo, né? Não tem o que há de mais próximo Tudo começa e tudo acaba no direito, na verdade. O que eu gostei mais foi a pele de asno, que a explicação da pele de asno é incrível. Eu não vou contar, vocês podem ler. Interessante. Qual é o nome dele, professora? Como? Como é o nome dele, do Le Droit? Le Droit, mas eu tenho o livro há 1 ano e pouco, mas é mais ou menos isso, Le Droit, Le Conte de Fées, mas eu vou mandar para a doutora Luciane. E o autor, como que é? São grandes juristas, são vários professores atuais que escrevem sobre isso, e muitos eu conheço, são amigos meus, e eu vou mandar a editora, tudo bem explicado, se vocês quiserem, porque aí dá esse lado que vocês gostam tanto, assim, né? Da onde que veio, porque, na verdade, tudo é a origem né? E é o ser humano, as crianças, as madrastas, tudo em volta do direito. É muito bem pensado isso, só a França mesmo para ter uma ideia de fazer uma coisa dessa, porque até devia ser usado na faculdade, mas é muito recente, ainda não foi. Exatamente. Eu ia puxar a sardinha para o meu lado, né? Sou da área de letras, então achei interessante que a sua formação em direito e certamente letras, um contribui para o outro lado, né? A gente nota pela forma profunda com que aborda o tema. Mas eu devo tudo aos meus professores, porque eu tive ótimos professores. Eu sou aposentada há 12 anos, compulsoriamente, mas eu continuo na faculdade. Sempre tenho grupo e dou aula e tudo, porque eu quero minimamente retribuir o que fizeram por mim, eu quero fazer pelos outros, porque é um crime se eu não... Tudo que eu tenho, essas minhas professoras do colégio, do 2º grau, 1º grau, como foram notáveis na minha geração toda, né? Então, é um dever de fazer isso. O meu professor de grego foi uma pessoa incrível, 3 anos meu professor, depois ele foi convidado a dar aula de português em Viena, e ele se aposentou e voltou para o Brasil e faleceu depois, logo. O meu professor de latim também era meu professor de romano, então tem toda assim, um culto aos professores. Claro que eu não chego nem longe de pensar que chegaria próximo a eles, porque eles tinham uma outra vida, viviam para aquilo, todo mundo era professor, não era advogado ou juiz. Hoje em dia a gente tem que ser uma porção de coisas, né? E eles não precisavam disso. A universidade realmente era um lugar que a pessoa podia entrar e sair e viver muito bem, sem problema. E eu tive essa sorte de ter essas pessoas ao meu lado. Isso é muito... Eu sou grata a isso. Isso se perpetua, né? Passou para frente, tanto que a gente está aqui hoje aprendendo. Queria mandar um beijo especial para Raquel. Raquel Naveira foi minha primeira professora de francês. É uma maravilha! Uma poetisa maravilhosa. A Luciane depois vai indicar as leituras dela. Com certeza já escreveu sobre Jeanne d'Arc, ela escreve de forma primorosa. E é sensível, né? Toda poetisa é sensível, ela vai no âmago, né? Com certeza. Obrigada. Eu vou mandar para a professora Vera depois. Muito obrigada. Não, e vocês sabem, aqui em Porto Alegre, eu estou à disposição, de verdade. Eu gosto muito de receber pessoas de outros lugares e faz bem essa troca, e parece que a gente se conhece toda a vida, né? Porque gosta das mesmas coisas. Muito obrigada. Quero conhecer aquela biblioteca também do professor Miguel Reale, que a senhora falou. Sim, eu vou lhe mandar o site e a senhora pode acessar, ver o que tem lá e pedir pela bibliotecária. Ótimo. O lugar é tão lindo, só que é muito frio. Eu já fico, o lado negativo é o frio, mas bem perto tem lugares com comida bem quente. Mas é enorme, e é tudo tão arrumado. Como? Le chocolat. Chocolat. Eu sou mais da coisa salgada.
Mas aí eu tomo uma sopa bem boa e volto para lá. E tem pinheiros que foram poupados, a construção deixou intactos os pinheiros, que é um bosque de pinheiros. E é um lugar que a gente fica inspirado para estudar, para ler. E tem a vida do professor, né? Que não foi muito... Foi bem aventureira, a vida dele, bem movimentada. E os livros dele mesmo eu quase não uso, porque é mais filosofia e direito público, que não é o meu... filosofia do direito. Mas os outros, a literatura que tem lá, eu gosto muito. É só acessar, tem tudo, é bem automatizado. Qualquer um se movimenta lá. Eu vou mandar para a doutora Luciane, e aí ela distribui para vocês. Aí eu vou colocar o link no nosso WhatsApp da associação. Que bom, é muito bom. É o Reale pai e o Reale filho. O filho. Tem a Academia Paulista de Letras. Eu sei. Eu conheci o professor Miguel Reale, ele veio a Porto Alegre 2 vezes, e muito simpático, a esposa dele também. Ele saiu correndo, né? Ele ia ser preso, foi para a Itália, e aí lá ele estudou, conheceu grandes figuras do direito italiano. É também um paulista de muito relevo. Isso. Obrigada, professor. Obrigada a vocês. Gente, nós vamos encerrar e o Eduardo Santos está pedindo, eu não sei se ele faz parte da associação, Aline, qualquer coisa a gente manda separado para ele o link. A gente vai encerrar, quem quiser sair pode sair, mas a gente vai dar de presentinho para vocês mais um vídeo, que é um vídeo da France Culture, tem um e-mail dele, falando da Jeanne d'Arc e das diversas apropriações que foram feitas dela, seja da direita, seja da esquerda, governo militar, todas as apropriações políticas. Ela fazia parte dos cartazes, e aí vocês vão ver no vídeo a foto disso, dos cartazes das sufragistas, né? Então era ligada ao movimento feminismo, ao movimento queer, por conta dessa coisa de usar a roupa de homem, ter cortado o cabelo curto, enfim. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre esses usos todos, só que como esse vídeo passa dos 15 segundos, é possível que quem veja depois o vídeo pelo YouTube, eles cortam às vezes, sabe? Então, por isso que eu deixei para o final, para pelo menos não cortar a nossa live, tá? Então, a gente encerra aqui, mas não desconectem, só para vocês assistirem pelo menos mais esse vídeo, que é um vídeo que está no Facebook da France Culture. E um abraço para todos. Professora Vera, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo, ótimo mesmo, tá? Muito Parabéns para vocês. Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês. Um beijo para cada um. Obrigada a todos. Bienvenue para a Débora. Vamos Onde fazer tem Débora? Sim, bienvenue. A Débora, porque ela acabou de se associar. Que bom. Isso é legal. Prendre uma photo. Allez, allumez vos caméras. Maria Luísa saiu. Sim. Eu nem me dei conta. Então vamos. É bom? Assim eu não me preocupo. Para a gente postar na rede social depois. Tá bom. Ok. Tá ótimo. Saiu sorriante, madame. C'est parfait. Eu sempre estou rindo, mas eu não gosto de me ver em foto, eu faço de conta que não sou eu nem olho. Quando chega na minha idade é difícil. C'est vrai. Ok, então merci à tous. À la prochaine, hein, avec des nouveautés. Hein, on va changer, on va varier un peu le format, mais c'est pour les prochaines fois. Merci beaucoup. Peut-être on va parler du livre de contes de Fée Le Droit. Ah oui, ça aussi. Volontiers. Je pense un très bon sujet. Excellent sujet. Merci, au revoir. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Et la vidéo. Tá sem som. Tá sem som. Sim, só um pouquinho.
Voilà, parce qu'il y a des limites légaux, d'accord, des droits d'image, de son, etc. Donc, merci beaucoup. Revoir. On va rester ici, juste le bureau. Hein? Si vous pouvez Au rester. revoir, merci. Au revoir.